Olá, uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira que já está no ar. Na edição de hoje a gente vai falar sobre a primeira festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A TV Pai Eterno transmitiu hoje a missa solene direto de Salvador, na Bahia. Você vai ver como foi. E uma pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros que descobriram que os anticorpos de cavalos são até 100 vezes mais potentes no combate ao coronavírus. E a gente ainda vai conferir os destaques do noticiário internacional. E as últimas notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. A gente já começa falando sobre a primeira missa solene no dia dedicado a Santa Dulce dos Pobres, que foi transmitida pela TV Pai Eterno. Foi um momento lindo que aconteceu no Santuário Anjo Bom da Bahia, no bairro de Roma. Vamos ver. A celebração eucarística foi um dos pontos altos da programação da grande festa dedicada à Santa Canonizada em outubro do ano passado. Foram cerca de 2 horas de duração, presidida pelo arcebispo de São Salvador e primaz no Brasil, cardeal Sérgio da Rocha. Foi a primeira missa celebrada por ele no santuário que leva o nome da primeira santa nascida no Brasil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a celebração aconteceu com um número reduzido de fiéis na igreja, mas os devotos de Santa Dulce em todo o país puderam acompanhar cada momento através da tela da TV Pai Eterno. Durante toda a celebração, o legado de caridade e amor ao próximo deixado pelo Anjo Bom da Bahia foi lembrado. Foram muitos os momentos de reflexão e adoração. O dia todo foi dedicado a celebrar o amor, renovar a fé e se conectar com Deus, por meio da intercessão da Santa Baiana, que teve uma vida inteiramente dedicada aos trabalhos assistenciais feitos em comunidades carentes. Desde o dia 1º de agosto, os fiéis festejam e celebram diversas homenagens à Santa Dulce, claro, sempre respeitando as medidas de segurança impostas pelas autoridades de saúde. É isso, e durante a missa, Dom Sérgio disse que o testemunho de Santa Dulce dos Pobres continua a trazer força e esperança para o povo brasileiro, principalmente neste momento de crise que o mundo todo enfrenta. Vamos aproveitar para rever um trecho da homilia desta celebração tão especial. Nós aprendemos com Santa Dulce dos Pobres a viver na santidade. Nós aprendemos com ela o caminho da santidade que Deus quer para nós hoje. Ela sendo uma santa tão querida do nosso tempo, tendo vivido aqui entre nós, em Salvador, na Bahia. Santa Dulce é sinal e recordação de que a santidade não é coisa do passado, isto é, não é algo que ficou para trás, mas vale para os dias de hoje, isto é, os santos que estão no céu, santos que estão em nossos altares, antes de estarem no céu, antes de estarem nos altares, estiveram caminhando conosco aqui, nesse mundo, em meio a alegrias e dores. Santa Dulce mostra que é possível ser santo hoje. E recorda que todos nós, nas diferentes vocações que temos na igreja, todos somos chamados à santidade. Que é possível viver a vocação à santidade em nossos dias. É isso, e agora eu vou mudar de assunto porque eu quero te mostrar uma iniciativa que é exemplo de desapego e caridade. Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Saúde, no Espírito Santo, tem cultivado a missão de doar fuscas para a arrecadação de recursos para a igreja. Veja na reportagem da Daiane Rodrigues. Na esperança de arrecadar recursos para ampliar a estrutura do Santuário Nossa Senhora da Saúde, que fica em Ibiraçu, no Espírito Santo, o reitor Dom Décio Andonade doou um Fusca para que fosse realizada uma ação entre amigos. Bem conservado, o Oséias, como é chamado carinhosamente o Poçante, é um clássico dos anos 70 e em 2020 comemora bodas de ouro.
O Fusca modelo 1300 branco, quase todo original, já foi muito usado nas atividades pastorais do bispo, que tem um carinho especial pelo veículo. Mas nada se compara ao amor que tem por Nossa Senhora. Eu gosto muito dele, mas gosto muito mais de Maria, nossa mãe, a padroeira da Diocese de Colatina. Por isso, tudo que puder fazer por ela, eu vou fazer. Eu tenho certeza que ela vai dar continuidade e vai me oferecer outros Fuscas. Aliás, já ofereceu, viu? Dom Décio não esconde de ninguém a paixão por Fuscas. Dá para notar a alegria no rosto dele pelas imagens. Tanto que o bispo não teve só Oséias. Quando tive que colocar o Jeremias também numa ação entre amigos em favor do Santuário Nossa Senhora da Saúde, aí eu disse que o meu sonho seria passar, quem sabe, os 12 profetas, entendeu? Aí foram aparecendo outros Fuscas e eu ia dando nome. Por exemplo, o Jonas era um Fusca meio abandonado, foi consertado, deu o nome de Jonas, o Isaías, e assim foram passando os profetas. E quem pensa que Dom Décio desistiu de ter outro Fusca está enganado. O Oséias vai embora, mas outro profeta apareceu. É o Moisés, um Fusquinha 1985, doado por um morador de Venda Nova do Imigrante. O presente representa o carinho dos fiéis pelo bispo, que deu um grande testemunho a todos. Não devemos nos apegar aos bens materiais. Muita gente está dizendo assim, não, se eu ganhar, eu vou devolver para Dom Décio. Eu agradeço, né? Se me devolver, eu agradeço, mas não importa, não. Quem ficar, pode ficar com ele realmente, e que Deus seja a bênção através do Fusquinha. Um gesto de amor que virou notícia em todo o país e serve de exemplo a todos os cristãos. É isso, um verdadeiro exemplo mesmo de caridade para ajudar aí a igreja. E olha só, a gente vai mudar de assunto mais uma vez agora porque cientistas brasileiros anunciaram hoje uma nova descoberta no combate à Covid-19. Eles injetaram o coronavírus em cavalos e a resposta imunológica foi muito acima do esperado. Segundo os estudiosos, em alguns casos, os animais tiveram até 100 vezes mais potência em termos de anticorpos neutralizantes do vírus causador da Covid-19. Os especialistas inocularam apenas a proteína nos cavalos, que gera uma resposta imunológica, mas não deixa que o vírus infecte o animal. Foram feitas 6 aplicações nos cavalos e os pesquisadores acompanharam a produção de anticorpos semanalmente. O sangue retirado dos animais foi purificado até isolar apenas o anticorpo, em um produto pronto para fazer soroterapia em humanos. A pesquisa está em fase de pré-impressão, divulgada em uma plataforma de estudos científicos, mas ainda sem publicação por revistas. Segundo os pesquisadores, a notícia é animadora. O próximo passo será a aprovação dos estudos clínicos, os testes em humanos, para averiguar a segurança deste tratamento sorológico contra a doença. E é hora de falar de dinheiro. Quem nunca sonhou em deixar de ser devedor para virar investidor? Essa é a melhor forma de realizar os nossos sonhos, né? E o planejador financeiro João Gondim vai falar mais sobre esse assunto para a gente. Então já pega o seu caderninho e a sua caneta aí para anotar todas as dicas. Rodou. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é como investir quando você tem pouca experiência ou pouco dinheiro para isso. E antes de a gente falar de qualquer coisa relacionada a investimento, eu sempre bato na tecla que o principal é você se transformar em um investidor. Por isso, eu preparei 4 passos que vão ajudar você a se transformar no investidor, ainda que você tenha pouco dinheiro e pouco conhecimento. O primeiro passo é você definir um objetivo realmente importante para você. Algo que seja algo que você deseja muito, como por exemplo uma viagem, às vezes uma cirurgia plástica, trocar de carro, comprar uma casa, aposentar, não importa o que é, você vai definir um objetivo. Para esse objetivo você vai colocar um valor para a realização, por razões óbvias, e claro, um prazo. E esse prazo vai definir muito da característica do investimento que você fará. Ao fazer isso, chegou a hora de você ir para o segundo passo. Definir a sua meta de investimento. É muito simples e para isso você vai usar um aplicativo mais simples ainda, que é a chamada calculadora do cidadão.
Um aplicativo criado pelo Banco Central para que você possa calcular algumas coisas da matemática financeira de forma muito simples e direta. Nesse aplicativo, você vai colocar qual o valor do sonho que você quer, vamos supor uma viagem de 10 mil reais, para daqui a 2 anos, por exemplo, 24 meses. E dada uma taxa de rentabilidade que você vai colocar lá de 0,7% ao mês. Já já eu te conto por quê. Quando você clicar no campo vazio, aparecerá a metas de investimento que você fará todos os meses para realizar esse objetivo daqui a 24 meses. Simples assim, não precisa ser um expert em matemática financeira. Agora, chegou o momento do terceiro passo, onde investir. Quando eu falei sobre 0,7%, eu peço que você estude um pouquinho, aprenda um pouco mais sobre os chamados fundos de investimentos imobiliários, que nada mais é do que você se tornar sócio de empreendimentos imobiliários, comprando pequenas cotas, que normalmente giram em torno de R$100. Nada mais é do que você entrar de sócio, como se fosse você e um amigo, em um imóvel que já está alugado e vocês dividem, racham aí o aluguel na metade. Só que a diferença é que em fundos imobiliários você tem milhares de cotistas, ao mesmo tempo em que os imóveis são grandes imóveis que valem milhões de reais. Quando você entende sobre fundos imobiliários, você consegue inclusive rentabilidades próximas de 0,7%, desde que você consiga, obviamente, saiba escolher esses fundos. Existem vários, inclusive, que podem ultrapassar o 0,7% ao mês, através de dividendos, que ele paga todos os meses. E o quarto e último passo, o mais importante, regularidade, disciplina, criar o hábito de investir aquele valor todos os meses para realizar esse objetivo, que para você é muito importante. Não adianta fazer uma vez, não adianta fazer duas, é importante que você faça isso todos os meses até a concretização desse seu objetivo. É bem provável que aquele seu amigo, aquele seu parente da sua família que não faz isso, realizará o mesmo objetivo, pegando dinheiro emprestado. Você conseguirá realizar o seu sonho, porém, recebendo juros por isso. No final das contas, você pagará muito menos para realizar o mesmo objetivo que uma pessoa que não se planejou ou preferiu não se transformar numa investidora enquanto procurava o produto de investimento da moda. Só assim você conseguirá ter qualidade de vida em todos os aspectos da sua vida, no presente e principalmente no futuro. Aí, obrigado, João Gondim, pelas dicas valiosas. A seguir, a gente vai ver as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E os destaques do noticiário internacional é daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. O volume de serviços prestados no Brasil cresceu 5% em junho, na comparação com maio, interrompendo uma sequência de 4 taxas mensais negativas, quando o setor acumulou perda de 19,5%. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mesmo com o registro positivo, o volume de serviços no país ainda segue 14,5% abaixo do patamar registrado em fevereiro, antes da pandemia. E é momento de conferir os destaques do noticiário internacional. Vamos ver. Um incêndio florestal ao norte de Los Angeles, na Califórnia, provocou a evacuação de forma emergencial de 500 famílias. As chamas, que se moviam rapidamente, começaram nesta quarta-feira por volta das 3h30 da tarde no horário local. Segundo o Corpo de Bombeiros, em menos de 3 horas o fogo consumiu mais de 4.000 hectares de floresta.
Uma das mais tradicionais provas do calendário do atletismo, a Maratona de Paris, não vai ser realizada em 2020. Os organizadores da prova anunciaram o cancelamento da edição deste ano devido a um novo surto de coronavírus na França. A Maratona de Paris costuma atrair cerca de 40 mil corredores. Para evitar aglomeração em tempos de pandemia, a prova já havia sido adiada do dia 5 de abril para o dia 15 de novembro. Com 3 meses de antecedência, os organizadores decidiram desta vez cancelar o evento. E 3 pessoas morreram em um descarrilamento de trem no leste da Escócia. As imagens aéreas mostram a escala de danos do que foi considerado um incidente trágico pelas autoridades locais. O acidente aconteceu numa região de floresta depois de uma forte chuva nesta quarta-feira. Uma pessoa permanece desaparecida. E a potencial vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford também será fabricada na Argentina e no México. O anúncio foi feito pelo presidente argentino Alberto Fernandes, depois de uma reunião com representantes da farmacêutica AstraZeneca, que tem um acordo com Oxford. O presidente afirmou que serão produzidas inicialmente 150 milhões de doses. E agora a gente confere as notícias da Igreja com o nosso correspondente no Vaticano, Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O mundo, duramente ferido pela pandemia, também é ameaçado por outros vírus e patologias, como o individualismo e a indiferença. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. A criação é a harmonia, mas a cultura da indiferença acompanha a do descarte. Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a pandemia de coronavírus na catequese da audiência geral de ontem, quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. O pontífice enfatizou que a pandemia evidenciou a nossa vulnerabilidade e mostrou também que estamos todos interligados. Se não nos preocuparmos uns com os outros, começando pelos últimos, por aqueles que são mais atingidos, incluindo a criação, não podemos curar o mundo. Francisco concluiu a sua catequese pedindo ao Senhor para que nos restitua a vista, a fim de que possamos redescobrir o que significa sermos membros da família humana e que este olhar se traduza em ações concretas de compaixão e respeito por cada pessoa e de cuidado e tutela pela nossa casa comum. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei. Obrigado pela participação. E em Belo Horizonte, capital mineira, o conjunto arquitetônico da Pampulha é um dos principais pontos turísticos da cidade. O espaço atrai muitos visitantes. Isso porque une a beleza da arquitetura de Oscar Niemeyer à paisagem encantadora. Vamos ver. A Lagoa da Pampulha é um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. E um dos atrativos do local é o conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer. Aqui na região da Pampulha, o vetor norte da capital, tinha um sério problema com a falta de água. Então o prefeito antecessor de Juscelino Kubitschek, ele se chamava Otacílio Negrão de Lima, que vai dar nome à avenida que circunda a lagoa, ele manda construir a represa para suprir essa falta de água. Quando Juscelino assume a prefeitura de Belo Horizonte, ele manda arborizar a represa para dar um aspecto de lagoa, onde as pessoas pudessem praticar esportes náuticos, fazer pescaria, piquenique. Aí ele, com mais ideias, Juscelino, que era um homem além de seu tempo, ele convida o arquiteto Lúcio Costa para fazer alguns trabalhos que ele queria. Só que o Lúcio Costa, com a agenda lotada, indica Oscar Niemeyer, que já não era mais menino, já tinha passado os 30, e numa única noite que ele passa num hotel aqui no centro de Belo Horizonte, ele fez os 3 croquis, as 3 maquetes dos trabalhos que fazem parte hoje do conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha. O projeto é considerado um marco para a arquitetura da época e chama a atenção principalmente pelas formas usadas por Niemeyer. Com a utilização do concreto armado de uma forma inusitada, de uma forma que ninguém nunca tinha sido utilizado antes nessas edificações. Ele trouxe uma plasticidade para o concreto armado.
Além do concreto armado também, a utilização de uma nova linguagem, uma linguagem criada pelo arquiteto com umas formas mais livres, com uma forma mais orgânica, com a utilização de curvas. Ele distanciou daquela rigidez do construtivismo que havia na época. Então, Oscar Niemeyer trouxe essas formas livres, que comunica com o entorno, que comunica com a paisagem. A obra-prima do conjunto é a Igreja São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Considerado o cartão postal aqui de Belo Horizonte, a igreja foi uma inovação na arquitetura brasileira e chama a atenção por suas curvas inspiradas nas montanhas de Minas. Tem uma frase que Oscar Niemeyer fala que eu gosto bastante, em que ele diz que nem a linha reta, dura e inflexível criada pelo homem, o que me atrai é a curva livre e suave e fluida, a curva que acompanha as montanhas do meu país. Então ele traz essa linguagem criada por ele, que é muito observada na igrejinha, né? Essa comunicação da arquitetura com o entorno, a comunicação da arquitetura com a paisagem em si. Além das curvas, a igreja se destaca pelos painéis em azulejos feitos por Cândido Portinari em tons de azul, que remetem à água da lagoa. Em 2016, o conjunto arquitetônico da Pampulha recebeu da Unesco título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Eu acredito que esse título, né, ele foi dado justamente por essas características que inovaram na época, né, por contribuir tanto para a história da arquitetura e impactar o mundo no geral. A ousadia de Oscar Niemeyer, associada às obras do paisagista Roberto Buller Marx e do pintor Cândido Portinari, tornou o conjunto um ícone da arquitetura e do turismo local. O conjunto arquitetônico chama atenção porque foi feito por Oscar Niemeyer. Como eu acabei de dizer, ele é um ícone da arquitetura mundial. Então, além das pessoas quererem vir conhecer isso, estudantes de arquitetura, de engenharia, todos eles interessados em conhecer o trabalho de Oscar Niemeyer, os paisagistas que têm interesse em conhecer as obras de Roberto Burle Marx, né, o paisagista que sempre trabalhou junto com Oscar Niemeyer, e no que se toca às pinturas, né, as pinturas de Cândido Portinari, né, lá na igreja de São Francisco de Assis, por exemplo. As obras que conquistam os olhares de visitantes e dos próprios moradores de BH são uma ótima opção para um delicioso passeio ao ar livre. Isso aí é um privilégio, né? A gente que mora aqui nessa região, de fazer uma caminhada e ver assim, o pôr do sol, como a gente está vendo aqui, e essas belezas aqui do jardim moderno do Roberto Buller Marx, né? Que até nessa época o paisagismo brasileiro era com árvores e com plantas que vinham do exterior, que era a nossa fauna, nossa flora era tida como de pouco atrativo. E ele foi um dos primeiros, né, a trazer plantas aqui do Cerrado, como essas macaúbas, né, pedras. Isso é um privilégio da cidade. É isso aí, esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.